Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai acessar aí o meu vídeo no meu canal Professor Jeremias. Eu sou o Professor Jeremias. Já me perguntaram em que você é formado. Sou formado em Letras pela Universidade aqui de São Carlos, a Unicep. Também tenho a minha formação em Teologia, mas no ambiente teológico das igrejas evangélicas, especialmente o avivamento bíblico, da qual fiz parte por muitos anos, né? Então, todas as reflexões que eu vou fazer com base na teologia emanam dessas minhas experiências teológicas, teóricas, filosóficas, psicanalíticas que eu obtive ali no avivamento bíblico. Eu estou tratando aqui nesse vídeo, que é uma série, refutando os preteristas, né? Aí então vocês já podem acessar aí no meu canal os vídeos anteriores que eu dou a definição semântica quer dizer significado das palavras, sobre o que é o preterismo. Pretérito é tudo aquilo que é passado. A palavra pretérito significa passado. Por isso que quando a gente vai falar de tempos verbais, a gente fala de pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito trabalhou, chorou, a ação aconteceu no passado e lá ficou, é pretérito perfeito. O pretérito imperfeito é quando a ação começa no passado, mas ainda é pretérito, é passado, mas a ação começou no passado e não obstante ela continua. Almoçávamos enquanto assistíamos ao Globo Esporte. Almoçávamos, é um processo que começou no passado, mas pressupõe que ainda continua a ação, né? Enquanto falávamos, tá? Enquanto assistíamos, é pretérito imperfeito. E o pretérito mais que perfeito, falara, dissera, chorara, e por aí vai. Por que eu estou dizendo isso? Os meus vídeos são didáticos. Não é possível que vocês não vão gostar de um conteúdo que traga conhecimento para vocês, né? Então eu estou apostando em levar o fogo do conhecimento para vocês. Eu estou aqui fazendo o papel do Prometeu, tomara que eu não seja acorrentado. Então eu estou aqui, nós vamos ler o capítulo 24 de Mateus, para falar do pretérito dos preteristas. Eu moro aqui perto de uma malha ferroviária, então o trem veio buzinando lá de longe, eu já coloquei pausa. Então vamos lá, o versículo 32, porque eu parei no versículo 31, ele enviará os seus anjos com clamor, trombeta de Deus, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro é bom, hein? Desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí eu questionei, será que isso aconteceu? Me dê uma demonstração histórica. Obviamente ninguém vai dar demonstração histórica. Os preteristas, eles são biblistas quando lhes interessam. Aí eles vão dizer, não, está aqui, ó. Está aqui, aconteceu. Eu vou chegar no versículo que ele vai dizer, que aqui Jesus vai dizer, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E os preteristas então pegam textualmente essa fala e dizem, não, ele falou, está aqui. E tem aqueles que são doidos, que dizem o seguinte, se isso não aconteceu, então Jesus mentiu, Jesus mentiu, Jesus mentiu. Não, Jesus não mentiu, você apenas não compreendeu aqui essa narrativa do Evangelho. Então vamos lá. Aí Jesus então diz, aprendei, pois, esta parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus agora está fazendo aqui aquele jogo de figura de linguagem para chamar a atenção dos seus interlocutores, mas como diz o Augusto Cury, Jesus é brilhante. Ele não dá apenas a informação para os seus interlocutores. Jesus provoca a reflexão, faz o cérebro do indivíduo interlocutor a trabalhar, a pensar. Ele não dá uma coisinha assim bem bonitinha, como diz o meu ex-pastor José Viana. Ele não dá melzinho na chupeta, como vocês pensam, não. Você tem que pensar, saber qual é a parábola da figueira. O que é isso? O que ele está falando? Segundo os exegetas, aqui eu me lembrei do Severino Pedro, que é um grande pregador, que ele escreveu vários livros sobre escatologia, especialmente essa aqui da figueira. Segundo ele, Severino Pedro vai dizer que a figueira representa Israel e os brotos significam os sinais no entorno dessa nação. Ou seja, quando essa nação
estiver de volta para a terra prometida. Então não é quando o templo caiu, quando aconteceu a perseguição dos judeus, matanças de algumas pessoas, que os preteristas pegam ali e dizem, olha, tá vendo, aconteceu tudo ali. Aí das que amamentam, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte, não entre na cidade. E tudo isto foi documentado no Evangelho também por Flávio Josefo. Então pressupõe que aconteceu naqueles dias. Mas como eu disse para vocês, tem outros elementos no corpo do texto do Evangelho, do capítulo 24 de Mateus, que não batem. Como aparecerão falsos profetas e falsos cristos que farão tão grandes sinais. Esse tão é o advérbio de intensidade. Não é um sinalzinho aqui, não é um sinalzinho acolá, não são palavras ao vento, dizendo eu sou profeta, eu sou o Messias. É mais do que isso. Eles terão poderes para fazer fogo cair do céu, um monte de coisas, e isto, historicamente falando, não passa. Não aconteceu. Também não aconteceu que Jesus enviou seus anjos e ajuntou dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. Isso não aconteceu. Não há nada que documente isso. Então a gente precisa ler o texto e comparar, fazendo um confronto histórico. É assim que a gente acaba interpretando melhor. Em verdade vos digo que não passará esta geração, versículo 34, sem que todas estas coisas aconteçam. Os preteristas dizem então que esta geração refere-se à geração de Jesus. Mas como eu havia dito agora há pouco, alguns elementos não batem, não aconteceu. Que geração é esta, Jeremias? Estamos diante de um pronome anafórico, que é o pronome demonstrativo da primeira pessoa do singular. Não passará esta geração. Em língua portuguesa a gente aprende que esta é próxima do falante, essa é próxima do ouvinte e aquela é distante do falante e do ouvinte, está para além. Mas Jesus, neste momento, ele tem uma consciência da sua divindade, está falando como um profeta irretocavelmente divino. Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é Deus. Então ele, quando estava falando desses acontecimentos, ele se colocou no futuro, e como diz o Santo Agostinho, para Deus é o aqui e agora, o eterno agora. Para ele não há passado, presente nem futuro. Aqui é uma figura, é mais uma forma de linguagem. Na verdade, uma linguagem humana, que quando eu disse que ele foi para o futuro, numa perspectiva humana. Mas mesmo assim, quando ele foi para o futuro, essa visão mostra a sua transcendência. Ele esteve naquele futuro, na sua consciência, e disse, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quais são as coisas que vão acontecer? Tudo aquilo que está envolvido aqui no capítulo 24 de Mateus. A fuga dos judeus, a matança das judias, a morte das crianças, tudo isso predito por Jesus, que aparentemente os preteristas acham que aconteceram ali nos dias de Jesus, no ano 70, melhor dizendo, quando o general Tito dá ordem, mata crianças, mata grávidas, ai das grávidas, ai quem tiver no telhado não desça, essas coisas todas, a gente viu que não foi aquela grande tribulação. Por quê? Porque Jesus foi claro que a grande tribulação que ele está dizendo aqui, diz que nunca houve uma igual e jamais haverá. E nós já tivemos episódios, narrativas de invasão no território do povo judeu que matou muita gente. O profeta Jeremias mesmo disse, em Ramá ouviu-se uma voz, era Raquel chorando e não havia quem consolasse. Foi quando Herodes mandou matar todas as crianças ali que eram judias, para tentar pegar o rei, né? Que no caso seria o Senhor Jesus, que chegou a mensagem que ele seria o Messias e o Messias assumiria o trono. Então já aconteceu coisa semelhante, não era esta aqui. Eu estou refutando os preteristas, mostrando o que aconteceu na história e que não aconteceu. Mas vamos lá. Versículo 37. E como foi dia... vamos aqui. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus esqueceu de colocar aqui, somente os preteristas sabem, né? Porque tem uns preteristas aí, eles dizem que foi nessa geração. E Jesus está dizendo que ninguém sabe o dia e hora desses acontecimentos que precederão o seu advento, a sua segunda vinda. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Estando um moendo no moinho, um será levado e outro será deixado. Vigiai, pois, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então a vinda de Jesus é comparada com o dilúvio, com a pregação de Noé, mas também ele fecha esse pensamento como sendo realmente a sua vinda algo imprevisível, surpreendente, e será de forma que, se você não estiver vigilante, você não vai perceber. Vigiai, pois, não saber que dia nem hora há de vir vosso Senhor. Eu sou o Jeremias, este é o meu canal. Se você gostou desse conteúdo, curta o meu vídeo, por favor, veicule esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque eu preciso me comunicar com as pessoas. Tá bom? Deixe o seu like, seu joinha e um abraço.